Agora sim eu posso falar em meu idioma. Olá, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda ao canal Raquel Cavalcante Fernandes. E por último, é claro, a mais importante, porque é a língua que é minha mãe, né? Minha língua materna é o português. É, E gostaria de passar para você o mesmo entusiasmo que eu sinto quando eu aprendi a estrutura, aprender português desde criança eu falo, né? Claro, com meus pais, o processo mimético, eu falo a língua portuguesa. Então, mas como a língua portuguesa vem se defasando ao longo do tempo, né? Como é que chama? Não há mais erudição, né? Não há mais a precisão, não há mais conjugações certas de verbos e tudo mais, saber pronomes, verbos, objetos, adjetivos e toda aquela classificação gramatical que a gente vê nos livros de gramática e que as pessoas correm de livros de gramática e tal, mas até para pessoas que querem fazer concursos, assim, seja em qualquer nível, fundamental, médio e superior, assim, tem que saber a língua culta mesmo, sabe? Registro culto da língua portuguesa. Eu tive o privilégio de estudar no CLIO, que é pela Damásio e tudo mais, e tem uma professora maravilhosa chamada Isabel Vega. Ela, nem sequer ela é brasileira, mas assim, ela ensina tão bem, mas tão bem a língua portuguesa, de uma língua portuguesa e literatura, que eu sou fascinada, por incrível que pareça. Comentando até com um amigo, assim, ambos têm a mesma paixão por Machado de Assis. Eu também tenho paixão por Graciliano Ramos. Tenho paixão por Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e tudo mais. E se você não adquirir o hábito da leitura, você nunca vai saber se expressar bem. Você nunca vai saber se expressar da maneira mais assim correta, assim, entendeu? As comparações são odiosas, mas assim dizem que é preferível escolher o alemão para se filosofar pela precisão do alemão, sabe? Mas é claro que, como eu já disse no vídeo anterior de filosofia, que a filosofia não tem pátria. Se qualquer ser humano pode pensar filosoficamente, inclusive até crianças podem pensar. Eu acho que são as que mais pensam, são as criaturas mais natas para a filosofia, são as crianças. Mas voltando para. Eu faço muitas digressões. Mas isso não significa que eu tenha TDAH. Eu acho que algumas pessoas pensam que, porque eu faço muitas digressões, abro muitos parênteses, eu tenho algum transtorno de déficit de atenção. Mas não, como é que chama? Eu simplesmente abro muitos parênteses, assim. Meu pensamento é muito rápido, é muito ágil. Enfim, voltando. Vamos lá. Posso dizer que se você não domina seu próprio idioma, como é que você vai dominar um outro idioma? E tem gente que se pergunta, não, mas fulaninho de tal sabe falar muito bem inglês e não sabe muito bem português sendo brasileiro. Mas fulaninho de tal pode ter sido criado por uma mãe que seja brasileira, inglês ou americano, australiano, canadense e tudo mais e tal. Mas assim, mas não sabe gramaticalmente. Tem gente que é analfabeto secundário na própria língua, né? Grandes casos de pessoas que são analfabetas secundárias, né? Tem até o presidente, ele é analfabeto secundário, diga-se de passagem, não atual, sabe?
Mas assim, e eu nem gosto de falar de política, me considero realmente a política, assim. Ah, eu não gosto de inflar e falar porque são pessoas odiosas, não sei o que e tudo mais. Não, meu objetivo é falar sobre a língua portuguesa. Não dá pra fazer uma explanação tão grande assim da língua portuguesa, mas assim, o que eu quero nesse vídeo é o seguinte: se você se interessa por aprender a língua portuguesa para passar em concurso, para saber falar bem, para poder escrever bem, escrever uma dissertação, fazer um vestibular, fazer o Enem e tudo mais assim tal, eu posso te auxiliar, entendeu? Eu aprendi muitos idiomas porque eu aprendi muito bem português e sei também noções de latim, certo? Então, assim, que meu pai me ensinou. Então, quer dizer, falar bem, se expressar bem. Dizem que conhecimento é poder, né? É poder. Não aquele poder de você, como é que se chama? De coagir, entendeu? Mas de você não ser lesado, de você não ser manipulado, de você não ser, sabe, fazendo parte da engrenagem assim e tudo mais. Você pode pensar livremente e tal. Wittgenstein, um filósofo alemão, diz que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, quantas linguagens nós temos, assim, não é? Como é que chama? Metafóricas, assim. Se a gente parar para pensar em ver todas as figuras de linguagem que existem na língua portuguesa, em todos os idiomas, mas se não conhecermos as nossas próprias e tudo mais, então, assim, enfim, eu acho importante, conhecimento sempre é válido, entendeu? É o único legado que sua mãe e seu pai podem deixar para você. Por mais que ele deixe, por mais que ele, você vai ter que se manter, então assim, você vai ter que se expressar bem, você vai ter que redigir alguma coisa, você vai ter que ler bem e tudo mais. Na sua vida você vai ter que fazer algum contrato, qualquer que seja, para comprar alguma coisa, tem que ler um contrato, tem que saber o que são cláusulas, por exemplo, digamos assim. Não estou nem falando no mundo jurídico, estou dizendo no mundo prático, como é que se chama, sabe? Da nossa vida, assim, no dia a dia, tudo mais. Tudo requer uma boa hermenêutica, uma boa interpretação de tudo, sabe? Inclusive das pessoas que nos circundam, assim, entendeu? Eu acho importante você saber e ter conhecimento e tal. Também não precisa bancar o erudito, o sabichão, não sei o quê. Só vou falar palavras difíceis agora, versos alexandrinos e tudo mais, assim. Acho que não precisa disso não, mas assim, se expressar bem. Se expressar bem dois pontos. Se expressar de forma objetiva, se expressar de forma clara, se expressar de forma não ambígua, entendeu? E para isso você tem que saber muito bem quais são as ferramentas que você vai utilizar para você poder fazer bem uso da língua portuguesa. E isso serve também para as outras línguas, entendeu? Então, tendo como referência a sua língua, se você é brasileiro, então se nasceu na língua portuguesa e tudo mais, e quer aprender o alemão, o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o alemão, o russo, o japonês e o que for, você tem que saber interpretar. Você tem que saber interpretar, sabe? Assim, fazer um bom curso, eu propicio tanto o curso de língua portuguesa gramática como de literatura. Literatura, eu vou dizer para vocês que eu realmente tenho uma profunda paixão mesmo, assim, um profundo caso de amor. Inclusive, quando eu tiver mais tempo, eu vou reler. O que eu mais gosto são os contos de Machado de Assis. Ele é fantástico, ele é fabuloso, assim, entendeu? Então, fica a dica, como diz a professora Vegas, meninos e meninas, dá o like. Eu nunca pedi um like, mas dá um like aí no meu vídeo, tá? Quem gostou, compartilha e tal, tá bom? Obrigada.